A história das histórias em quadrinhos é cheia de situações que envolvem cenas editadas, personagens removidos e outras tretas do tipo. Mas Shang-Chi, cujo filme estreia essa semana, teve uma história censurada / editada por um motivo inusitado envolvendo maconha. E não era o uso da maconha. Quer saber qual é essa história? Aguenta aí que depois da vinheta eu conto. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou trazer uma curiosidade sobre Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, para quem é da minha época, né, que usava esse nome e não o nome dele mesmo, né? Mas antes, se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de curiosidades como essa aqui que eu vou comentar, toda semana eu também faço vídeos sobre produção de quadrinho e narrativa, para quem quer escrever, né? E análises como a que eu fiz semana passada sobre a série Superman and Lois e os símbolos norte-americanos. Vou deixar aqui em cima, se você quiser assistir. Antes de eu entrar no tema propriamente dito do vídeo, vamos contextualizar um pouquinho aqui sobre o personagem nos quadrinhos. Como você já deve ter visto pelos trailers, o filme do Shang-Chi vai colocar ele contra o seu pai, o Mandarim. Mas nos quadrinhos, Shang-Chi e o Mandarim não estão relacionados. O verdadeiro pai dele nas HQs é um personagem antigo que vem de fora dos quadrinhos chamado Fu Manchu. Fu Manchu vem dos romances pulp do início do século XX e por muito tempo foi tão popular que se espalhou para outras mídias ocidentais, como filmes, HQs, né? E se tornou meio que o arquétipo do gênio do crime, do super vilão inteligente / cientista louco. O que a Marvel queria, na verdade, era comprar os direitos de uma série chamada Kung Fu, bastante famosa nos anos 70, mas não rolou. E eles só conseguiram os direitos do Fu Manchu, e daí, a partir daí, surgiu Shang-Chi como o filho e principal inimigo desse personagem. Mas assim, Fu Manchu era um personagem absurdamente estereotipado, assim, então com o tempo a Marvel acabou também perdendo os direitos, mas meio que enterrou, assim, o personagem aos poucos da história do Shang-Chi, deu um outro nome pro pai dele, fez umas retconizadas ali. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos estereótipos culturais do Shang-Chi num outro vídeo ainda essa semana. Mas o fato é que, pelo menos durante os anos 70, Fu Manchu era o pai e vilão principal das histórias do Shang-Chi, assim como o Mandarim vai ser no filme. Outra coisa a se comentar é que por muito tempo os quadrinhos americanos viveram sob a sombra de uma coisa chamada Comics Code Authority, que era um código de ética do que podia e não podia ser feito em quadrinhos. A HQ passava por uma junta que avaliava a HQ e se ela tivesse em conformidade com o código, passava. Se não tivesse, eram pedidos ajustes. Se a editora não quisesse fazer os ajustes, não precisava, mas na época os distribuidores eles não distribuíam HQs sem o código, então se a editora queria que a sua HQ fosse distribuída, tinha que se conformar com o código. Mas as restrições se limitavam apenas ao formato comic book, né? Que é um formato bem específico, né? De revistas em quadrinhos. E não a outros formatos. Podiam ser publicados quadrinhos em formatos diferentes, como o formato magazine, que era muito maior, e que algumas editoras começaram a usar nos anos 70 para escapar do código. Tanto Marvel quanto DC, quanto outras editoras trabalharam com esse formato para fazer coisas que não dava para fazer por causa do Comics Code, como histórias de terror menos chapa branca, como trabalhar com temas mais adultos e por aí vai. Uma dessas revistas no formato magazine era The Deadly Hand of Kung Fu, ou As Mortais Mãos do Kung Fu, que tinha Shang-Chi como protagonista. A revista era preto e branco e voltada para leitores adultos, então trazia temas e elementos que não se via, né, nessas revistas em quadrinhos no formato comic book e que estavam sujeitas ao Comics Code. A história apresentada no número 4 da revista, escrita por Doug Moench e desenhada por Mike Vosburg e Al Milgrom, mostra Shang-Chi descobrindo que Fu Manchu pretendia envenenar o suprimento de água de Los Angeles, então ele tem que viajar até a cidade para impedir os planos malignos do pai. Só que, no melhor jeito personagem da Marvel pessoa comum de ser, ele não tinha nenhum meio de transporte, né? Nenhum Shang-Chi móvel, nem nada do tipo. E
E ele também era um pelado, assim, ele não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então não ia pegar um táxi para atravessar a cidade, e na época não existia Uber, que era mais barato. Então o negócio foi ele chegar até Los Angeles pegando várias caronas. Você pode estar rindo, mas eu acho que todo personagem da Marvel já deve ter passado por alguma coisa semelhante de precisar pegar carona para resolver um problema. Numa dessas ele pega carona com um casal de hippies que são super gente boa, né? E como são hippies, é claro, uma hora eles iam ter que fumar maconha. Eles oferecem pro Shang-Chi, né? Só que o Shang-Chi recusa, assim, respeitosamente. E eles dizem que tudo bem, né? Afinal, eles são maconheiros, não religiosos, pra ficar enfiando, né, as coisas deles goela abaixo dos outros, né? E aí fica por isso mesmo. Tem lá uma justificativa pro Shang-Chi recusar, né? Não é que ele seja contra maconha, coisa do tipo. Ele recusaria qualquer tipo de fumo, digamos assim, incluindo cigarro, porque tem alguma coisa a ver com o seu corpo é um templo e não querer colocar veneno dentro do corpo, sei lá, algo assim. Mas aí você pergunta, tá, mas espera aí, se a história cita maconha, mostra os caras fumando, o que é que foi editado então? Essa é a parte curiosa. O leitor mandou depois, né, uma carta pra Marvel elogiando a história, né, e elogiando o roteirista por ter mostrado dois maconheiros super de boas, assim, sem ficar sendo moralista sobre a questão e sem fazer o Shang-Chi ser contra, né, ou coisa do tipo, mesmo que ele não tivesse usado, né, quando eles ofereceram, né. Então, na seção de cartas da edição 6 da revista, essa carta foi publicada e foi respondida pelo editor. E o editor acabou, na resposta ali, mencionando que a história foi, na verdade, editada, pois havia muito mais nessa cena. E o que foi editado? Bom, o artista Mike Vosburgh tinha desenhado toda uma sequência de painéis com o cara enrolando baseado de forma detalhada, quase como um guia de como enrolar um baseado, assim. E apesar do uso e menção da maconha não ser algo que a Marvel teve qualquer problema na história, aparentemente o limite estava em fazer um guia desenhado passo a passo de como enrolar o baseado. Ou seja, mostrar fumando maconha tudo bem, agora ensinar como fumar maconha, aí já é demais. Numa primeira leitura, não dá para ter muita ideia de onde estaria essa sequência, mas se a gente prestar um pouco mais de atenção na sequência de painéis que mostra o casal fumando e passando baseado, parece que tem um desenho solto ali entre dois quadros que meio que ficou por baixo, assim, que meio que tá sendo escondido. Aquela mão com baseado solto ali talvez seja a única prova impressa de que essa HQ foi editada. Mas se o próprio editor não tivesse comentado isso 2 edições depois, numa resposta da sessão de cartas, provavelmente ninguém nunca ia perceber e ninguém nunca ia ficar sabendo. Então era isso. A história do Shang-Chi teve edição, né? Foi censurada, vamos dizer assim. Uma sequência que mostrava passo a passo como enrolar um baseado. Eu achei essa história bastante curiosa, por isso eu resolvi trazer aqui, aproveitando a estreia do filme. Espero que vocês tenham achado essa curiosidade também interessante, que nem eu achei. E como estão as expectativas de vocês com relação ao filme? Alta, baixa? Não estão nem aí? Comentem aí. Até a próxima! Como você já deve ter visto pelos trailers do filme do Shang... Como você já deve ter visto pelos trailers, o filho...